relação às mudanças demográficas, que são fonte muito importante para o desenvolvimento de inovações. Então, dependendo do extrato de idade, o segmento e as tendências de mudança ao longo do tempo, aí nós vemos aí o envelhecimento da população. Vamos ver uma coisa que já ocorreu tempos atrás em relação a inovações em termos de demografia e que a gente pode aproveitar como fonte que Peter Drucker estudou, fez um estudo histórico muito longo e identificou convergências. E uma das convergências são inovações fruto de mudanças demográficas que já são anunciadas, digamos. Nós sabemos o que está acontecendo, o envelhecimento, por exemplo, da população brasileira. Então, essa fonte de inovação a gente pode verificar no caso da Toyota, a empresa japonesa de fabricante de automóveis, da indústria automobilística. Esse é um primeiro exemplo que eu quero citar. Além de ter inovado em processos de gestão, o Lean Production, há inúmeras mudanças que influenciaram significativamente as inovações dela devido ao envelhecimento, da população japonesa. Então, no final do século XX e início agora do século XXI, o Japão evoluiu rapidamente em termos de envelhecimento de população. Daí a necessidade de desenvolver produtos ou automóveis que tivessem uma adequação muito maior em relação à faixa etária predominante, porque de fato Peter Drucker identificou que a tendência de consumo vai ser dada fundamentalmente por aquela idade que tem uma maior velocidade de crescimento num determinado momento na história de um determinado país. Por exemplo, podemos pegar a faixa, pode ser a faixa que esteja mais crescendo a população entre a década de, por exemplo, com pessoas com 40 anos de idade a 50, ou de 50 a 60. Então nós vemos que no Brasil há essa tendência a aumentar essa população de pessoas que ingressam na faixa etária dos 45 até os 57 anos, onde se diz que da população ativa brasileira, em termos de trabalho, de atividade profissional, nós vamos ter para o ano 2040, 57%, um pouco mais que 57% das pessoas situadas nessa faixa etária para cima. Então, 57% da população ativa. Então nós temos que ter em conta isso, e a Toyota constatou que devido a essas mudanças que tiveram, que eram anunciadas, já se via a tendência, a demanda para veículos mais acessíveis. E essa é a ideia, veículos acessíveis e simples de operar para pessoas idosas. Então viram isso como uma oportunidade de mercado e criaram uma inovação em termos de design e tecnologia para atender essa nova demografia que implicava em mudança de consumo por necessidades do envelhecimento. Então, aqui nós podemos citar algumas das inovações da Toyota que desenvolveu em resposta a essas mudanças demográficas, que é carros, o que são carros acessíveis e fáceis de entrar e sair. Um outro exemplo que nós podemos destacar é sobre a inovação de caráter demográfico relativas à área da educação. Então vamos lá lembrar isso. Então um exemplo de inovação na área da educação que foi impulsionada ou estimulada por mudanças demográficas, pode ser vista essa inovação no aumento da diversidade demográfica nas salas de aula e na demanda por métodos de ensino mais inclusivos ou mais personalizados, essa educação personalizada. Aqui a gente pode pegar o exemplo das plataformas de aprendizagem online personalizada. Então, com as mudanças demográficas,
nós temos aí um aumento da diversidade étnica, a diversidade cultural nas salas de aula e juntamente com uma gama cada vez maior de habilidades e necessidades específicas para serem desenvolvidas. Então, uma conexão de individualização, personalização da aprendizagem segundo as necessidades específicas da própria carência do aprendente. Então, se desenvolveram plataformas com algoritmos e análises de dados para experiências de aprendizagem sob medida, então, customizadas. E eles compartilham nesses algoritmos fatores demográficos, como idade, origem étnica, histórico-educacional do sujeito, da pessoa que está ali, do aprendente, preferências de aprendizagem, estilos de aprendizagem, caracterologia, temperamentos, modos de ser, estratégias de aprendizagem, objetivos de futuro que têm aquelas pessoas que buscam o desenvolvimento mais eficaz, mais estratégico da aprendizagem. E aí estão as características de inovação através dessas plataformas. Nós vemos aí, por exemplo, currículos adaptativos, é uma tendência. Aquelas plataformas de aprendizagem online, vejamos, aprendizagem online, personalizadas, que ajudam automaticamente, através desses algoritmos, a captar conteúdo apropriado, um ritmo de ensino com base em desempenho do próprio aluno, veja que fantástico, e também especialmente benéfico em salas de aula com uma gama ampla de variedade de níveis de habilidade.